Amém, glória a Deus, graças a Deus, estamos aqui a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de convidar você que está conosco aí, conectado, participando também desse momento aí em casa, esteja tirando um tempinho aí para a gente estar orando, iniciando assim, nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. Amém, vamos orar. Deus bendito e amado, nós te louvamos, ó Senhor, te bendizemos por todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, reunidos na tua santa presença nessa noite, Senhor Deus, noite preciosa que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos com um único propósito de buscar a tua face, de buscar o conhecimento do Senhor, de buscar estar realmente, ó Deus, inteirados naquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha por meio do teu Espírito Santo, Senhor Deus, operar em cada coração, em cada vida, Senhor Deus, ó Deus, e clamamos a Ti, Pai, que essa noite seja uma noite de bênção novamente em nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão conosco, participando deste momento. Que, ó Deus, que o Senhor esteja visitando cada um, ó Deus, com a Tua mão poderosa, Deus, com a Tua graça, Senhor Deus, com a Tua misericórdia, Senhor Deus, de modo que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor, ó Pai, porque é para isso que o Senhor nos tem chamado, para isso que o Senhor nos tem resgatado deste lamaçal em que vivíamos, ó Deus, antes de conhecermos ao Senhor. Mas hoje nós estamos aqui na Tua presença, graças te damos por isso, nós te adoramos por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Opera poderosamente em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos que estarão ministrando louvor, ó Pai, do pastor que estará ministrando a palavra, que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, nada mais do que isso, Senhor, somente para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado, seja conhecido, ó Deus, seja respeitado, seja temido em todos os momentos e situações e tempos, ó Deus. Nós te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 9. Ações de graça por um grande livramento, um Salmo de Davi. Davi, ele escreveu vários salmos, e muitos salmos escritos por Davi tinha a intenção de glorificar a Deus, de reconhecer o cuidado de Deus em tudo. E muitos desses salmos ele louva ao Senhor, outros ele faz uma oração ao Senhor, ele agradece a Deus. É salmo de agradecimento, salmo de louvor, salmo de clamor a Deus por situações pelas quais ele estava passando, né? E assim também muitas vezes a própria nação. E esse salmo aqui é um salmo de ações de graças por um grande livramento. Vamos adorar nosso Deus. Mas
Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais a tua unção. Queremos mais da tua adoração. Queremos mais oração a ti, Senhor. Queremos mais estudar a tua palavra, Senhor. Queremos nos dedicar mais ao seu trabalho, ao trabalho na tua casa, Senhor. Isso é o que nós queremos. Muito mais de ti, Senhor. Que o que foi necessário o Senhor já fez por nós, sem que a gente merecesse, Pai. Queremos mais de ti, sim, Senhor, mais consagração a ti. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está sentado no trono. Adore o Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século dos séculos. Seja a glória, a honra, seja a honra, Senhor. Seja a glória, seja o domínio, século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus.
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja recebendo nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Esteja se fazendo presente aqui em nosso meio, Pai querido. Está seja a honra, seja a glória, seja o domínio, no século dos séculos. Nosso Deus é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sua presença é real aqui neste lugar. Nosso Deus está aqui, nós podemos sentir nessa noite a tua presença. Sua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. A gente adora. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença, tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei,
Glória a Deus. Aleluia. A presença do Senhor é real neste lugar em nossas vidas. Nós vamos ter um tempo de intercessão neste momento. Sei que Deus tem feito grandes coisas, tem respondido às orações. Muitas vidas têm sido curadas pelo Senhor. Hoje nós tivemos a informação da Denise, que já saiu da UTI, já está no quarto, né? Glória a Deus. Nós sabemos que isso é resposta de oração. Deus responde a oração do seu povo. Então você que tem aí o seu problema, a sua dificuldade, nós vamos estar orando. Eu queria apresentar o Lucas, namorado da minha filha, que também está com suspeita aí do Covid. E tantos outros irmãos e pessoas que estão aí com dificuldades, outras dificuldades também, não somente isso, outras enfermidades. Coloque diante do Senhor. Talvez você está aí no hospital, talvez você está aí numa clínica, internado ou mesmo em casa. Esteja colocando diante do Senhor. Vamos orar neste momento, vamos nos prostrar diante da presença do Senhor, cuja presença é real. Então você que está aí, coloque a mão sobre o seu coração e se renda ao Senhor, eleve o seu coração a Deus, ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que responde ao clamor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, rendidos ao Senhor, rendidos aos teus pés, ó Pai, porque sabemos que nada temos a oferecer, Senhor. Nós somos homens falhos, homens pecadores, Senhor Deus, mas nós cremos no Senhor, que é o único Deus verdadeiro, é o Deus que responde ao clamor, é o Deus que responde à oração que é feita, ó Deus, com fé e confiança no Senhor. Deus, diante de situações difíceis, ó Pai, pelas quais muitas pessoas têm passado, sabemos, meu Deus, que a resposta está em tuas mãos, está no Senhor, e nós sabemos que assim tem acontecido. O Senhor tem respondido, o Senhor tem, ó Deus, operado grandemente, Senhor, ó Deus, em vidas, ó Pai, ó Deus, restaurando saúde, ó Pai, restaurando, ó Deus, eliminando as enfermidades, Senhor Deus, afugentando toda a obra de Satanás, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós cremos nesta verdade, Senhor. E nesta verdade nós queremos clamar novamente, ó Pai, pelas vidas que estão conosco neste momento prostrados, ou talvez deitado aí numa cama, Senhor Deus, passando por situações difíceis, ó Pai, ó Deus, clamando ao Senhor. Senhor, visita esta vida agora, Senhor, clamamos ao Senhor, visita com a Tua graça, Senhor, visita com a Tua misericórdia, visita, meu Deus, com o Teu bálsamo de cura, ó Deus, sobre esta enfermidade, para que seja curado, Senhor. Nós cremos que o Senhor é quem faz a obra, nós cremos, meu Deus, que a ação do Senhor é que vai trazer restauração de saúde, Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Deus, visita agora aí na casa onde ela está, Senhor Deus, visita agora no hospital onde essa pessoa está clamando, está juntamente conosco, clamando ao Senhor. Visita, meu Deus, trazendo a cura, trazendo a restauração, para que, meu Deus, o amanhã seja diferente. Seja uma manhã de vitória, seja uma manhã, meu Deus, de boas notícias, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que opera, é o Senhor que faz milagres. As maravilhas vêm de Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, opera poderosamente, Senhor, na vida dos nossos irmãos, nossos amigos, que estão aí com situações difíceis, ó Pai, clamando ao Senhor. Colocamos a vida do Lucas diante da Tua presença, pedimos que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja, meu Deus, agindo na vida dele, na vida de tantos outros que estão aí em situações difíceis, por meio, ó Deus, desta enfermidade, por meio desta pandemia, que tem, ó Deus, atacado a humanidade, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, visita com a Tua mão, visita, meu Deus, com a Tua força, visita com o Teu poder, ó Pai, trazendo a cura, trazendo a restauração, trazendo, ó Deus, a solução pelas quais eles têm buscado no Senhor, e está no Senhor verdadeiramente. Nós colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos.
nós precisamos estar sempre confiantes no Senhor, crendo realmente que Deus já está operando, né? Deus não vai operar, Deus já está operando. O Senhor nunca deixou de operar, nunca deixou de agir. Às vezes a nossa falta de fé é que impede a ação do Senhor. Mas quando nós crescemos em fé, em confiança, Deus faz coisas grandes e tremendas para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Nós vamos ter um tempo de dízimo e ofertas. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta. Não sei se os irmãos aqui. Nós vamos estar orando e você pode estar trazendo, tá bom? Os irmãos que estão em casa, aí embaixo aí tem o número da igreja, pode também estar contribuindo, porque a obra não para, a obra do Senhor continua e vidas estão sendo alcançadas para a glória do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Deus amado e bendito, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que temos, Senhor Deus, de estar aqui, ó Deus, e também por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo sustento do Senhor em todas as coisas, pelo sustento do Senhor em todos os momentos e situações. Graças te damos, Pai. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão contribuindo, ó Deus, na obra do Senhor. Sabemos, meu Deus, que não é em vão a ação de cada um, que a retribuição vem de tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a palavra. Pastor Paulo. Graças, paz, irmãos. Deus abençoe a todos que estão em casa, que estão acompanhando de alguma maneira este culto ao Senhor. Eu quero, nesta noite, compartilhar rapidamente com os irmãos a respeito da vida na dependência de Deus. Uma vida em dependência do Espírito Santo, né? Obrigado, querido. Ok. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 16. Esta semana nós vimos um vídeo, uma pessoa estava ali falando uma mensagem, né, pregando uma mensagem, pessoa simples, mas falando a respeito de que você precisa de algumas pessoas, mas você depende de Deus, né? Você precisa do seu esposo, da sua esposa, você precisa dos seus pais, mas você tem que depender de Deus. Aí, esta semana também fiz esse tempo de devocional com meu filho, e nós lemos este capítulo de Atos, Atos 16. Eu vou começar do verso 6. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Até aí, depois nós vamos continuar o texto. Eu não vou lê-lo todo agora, mas no decorrer da mensagem nós vamos caminhando aqui, né? Tem vários acontecimentos interessantes aqui. Mas eu quero frisar primeiramente aos irmãos essa primeira passagem aqui desse capítulo, né? Onde Paulo estava no seu trabalho missionário, né? Tinha ido a Derbe, a Listra, e tinha feito ali um trabalho
tremendo, maravilhoso, com aqueles irmãos também, e fortalecendo as igrejas e tudo mais. Ele estava ali fazendo um trabalho maravilhoso para o Senhor. Mas aí, Paulo era um homem que não ficava muito parado, né? Ele estava aqui, depois ele ia para outra cidade, né? Depois de algum tempo estava em outro local, porque o ministério dele era o apostolado, era a implantação de igrejas, né? Era alguém que tinha como sua incumbência, que Deus lhe tinha dado, implantar igrejas, né? Mas Paulo, ele tinha algo que era muito importante, que nós devemos ter, né? Que é aquela dependência do Espírito Santo. Às vezes, quando nós começamos a fazer algumas coisas em que Deus age, que Deus está operando, Deus tem nos guiado, a nossa tendência às vezes é de pararmos de confiar ou de ficar na dependência de Deus e começarmos a depender e a achar que nós é que temos a unção e a direção para fazer as coisas, né? Nós começamos a pensar que eu é que sou bom, né? Eu que sou um grande pregador, ou eu que sou um grande líder na igreja, se não for eu, o que vai ser dessa igreja? Se não for eu, o que vai ser desse louvor? Se não for eu, o que vai ser, né, desse ministério? Irmãos, a verdade é que nós temos a tendência de começar bem e terminar mal. Muita gente tem esse processo na sua vida. Muitos começaram muito bem e acabaram muito mal na sua vida, porque perderam a dependência de Deus. Se nós não entendermos que precisamos estar sempre conectados com o Senhor, para ouvirmos Deus, para estarmos sensíveis ao Senhor, nós correremos realmente o risco de nos perdermos no meio do caminho. Mas eu já sou salvo. Não é uma questão de salvação, uma questão principalmente de uma vida frutífera, de você ter uma vida que está ligado com o propósito de Deus para a tua vida. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse primeiro momento, né, o apóstolo Paulo dizendo aqui, olha, eu estava percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É interessante, né, irmãos, que a gente acha que quando a gente está fazendo a obra de Deus, né, a gente pode fazer qualquer coisa, e de qualquer jeito. Nós podemos, eu vou pregar a palavra, então vou pregar em qualquer lugar, né, de qualquer maneira. Não, veja só que é interessante, que Paulo aqui, ele está indo pregar a palavra, ele está querendo pregar a palavra, e o Espírito Santo impediu ele de ir para uma região que ele queria ir. Ele, Paulo, apesar de estar na dependência de Deus, né, ele estava ali na presença de Deus, mas nós temos aí uma batalha entre o que eu quero e o que Deus quer na minha vida. O que Deus quer na sua vida? Qual é a orientação de Deus para a tua vida? Né? Nós muitas vezes achamos, eu estou na igreja, então Deus já está abençoando tudo o que eu faço. Não é bem assim. Nós precisamos de aprender a estar conectados com Deus, porque nós podemos até estar fazendo bem, mas não estar fazendo no lugar certo, não estar fazendo para as pessoas certas. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele queria pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. E não somente ali, mas depois ele diz, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só, 2 vezes. Teve vez em que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, ele diz que Satanás o impediu de ir ver os Tessalonicenses, né? Satanás tinha impedido ele. Então, tem vezes em que é o inimigo que te impede, mas tem vezes que Deus vai te impedir de fazer algumas coisas, né? E porque é o inimigo quer dizer que não é Deus. Deus permitiu também que Satanás fizesse algumas coisas na vida de Jó. Lembra-se disso? Né? Deus permitiu várias coisas acontecerem na vida das pessoas, mas era Deus permitindo. Nada acontece na vida do cristão se Deus não permitir.
Mas o mais importante, irmãos, é nós estarmos conectados com Deus, né, em oração, para ouvirmos Deus falar. Para ouvirmos Deus estar nos dirigindo na nossa vida. Então, estar na dependência de Deus é quando eu estou mal, quando eu estou bem, quando eu estou lendo a palavra e orando, quando eu estou vivendo um momento de crise na minha vida, eu tenho que estar na dependência de Deus. Em todo momento eu preciso estar conectado com Deus. Deus vai falar conosco. Deus quer falar com você. Deus quer operar na nossa vida. Deus tem prazer, Ele é nosso Pai, Ele tem prazer em dar direção ao filho. Muitas vezes nós como filhos somos um tanto resistentes à ordem do Pai. Você que tem filhos sabe disso. Nós queremos o melhor para os filhos, mas às vezes os filhos não querem obedecer os pais. Não é verdade? Nós queremos sempre fazer o melhor, mas os filhos não querem ouvir os pais. Ah, não, eu faço do meu jeito. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu penso que é assim, mas filho, isso não vai dar certo. Ah, mas pai, o senhor é quadrado, o senhor não sabe de nada, o senhor está atrasado, né? E assim, os filhos vão e tem que bater a cabeça para depois reconhecer, às vezes lá na frente, que errou, que estava errado. Talvez você que está me ouvindo hoje, né, aí pela internet, você tenha feito algumas coisas na sua vida que hoje você se arrepende. Poxa, eu devia ter ouvido os meus pais, eu devia ter ouvido o que eles falaram. Mas é assim que a gente faz com Deus também. Deus às vezes fala conosco, olha, não vai, não faça. E às vezes a gente insiste em fazer, até que bate cabeça, até que a gente vai se quebrando, né, pelo caminho, né, vai se arrebentando emocionalmente na nossa vida, para depois reconhecermos, poxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Eu senti de Deus que não devia ter feito, mas eu quis fazer. Nós precisamos de aprender isto. Paulo poderia ter ido, mas ele foi sensível ao Espírito Santo. Ele foi sensível à voz do Espírito de Jesus. E aí ele diz aqui, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Olha só, se Deus te impede de fazer algo, de uma maneira ou de outra, não é que Ele não quer que você participe, não é que Ele não quer que você esteja sendo usado no reino de Deus. Não, é que Ele quer te dar outra direção. Não fique chateado quando Deus tira alguma coisa de você, quando Deus te impede você de cumprir alguns planos que estão no teu coração. Nós temos planos no nosso coração, nós fazemos planos, nós fazemos, temos sonhos, não é verdade? Nós temos isso, mas nós precisamos colocar esses sonhos, esses planos, debaixo da soberania de Deus, da direção do Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso. E quando nós fazemos isso, Deus pode nos impedir de fazer algumas coisas, mas Deus vai dar coisas melhores e maiores para nós. Deus vai dar aquilo que vai ser o melhor para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Veja o que Paulo tem aqui, olha, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, havia alguém que estava precisando. Talvez lá na Bitínia, na Mísia, em outros lugares onde Paulo queria ir, lá para a região Frigiogálata também, haviam pessoas que precisavam, mas tinha mais gente e precisando em outros lugares, ou talvez o plano de Deus era outro, era que alcançasse esse local, onde Paulo estava para ir agora, a Macedônia. Então ele diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, nós estamos precisando de ajuda. E Deus está então falando com Paulo através dessa visão. Paulo vai para a Macedônia, e olha só que é interessante, assim que teve a visão, ele não esperou, ele não titubeou, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nós concluímos, nós entendemos, Deus falou conosco, Deus dá direção, irmãos. Deus dá direção do que você fazer na tua vida, se você estiver na presença dEle.
Deus vai nos dar direção de onde nós devemos ir, o que nós devemos falar, como que nós devemos fazer. Deus vai dar direção. Se você deve aceitar ou não um emprego, se você deve ou não fazer algo ali no seu serviço, põe nas mãos de Deus, põe nas mãos de Deus. Deus vai te dar paz no coração, Deus vai te encaminhar, Deus vai falar contigo. Não tenha medo, né? Às vezes você está ali numa pressão tão grande na sua vida, e você está pensando, eu tenho que tomar uma decisão. Coloca na presença de Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar um direcionamento, mas dependa dEle, e Ele vai te fazer o melhor, com certeza. E olha só, o caminho que Deus colocou Paulo. No verso 11 diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos. E em Filipos, então, Paulo vai parar por um tempo. Deus envia Paulo a Filipos. E olha o que Paulo está fazendo lá em Filipos. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava indo orar. Paulo estava em comunhão com Deus. Paulo estava buscando um lugar sossegado para orar. Você tem um lugar sossegado para orar? Você tem um lugar onde você vai buscar a Deus? Nós precisamos ter um lugar de falarmos com Deus em secreto, nós e Deus, né? Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir o teu coração, Deus quer saber das suas necessidades. Mas Paulo estava indo ali para orar, e assentando-nos, diz ele, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, né? Algumas mulheres foram para lá, talvez, não sei se foram para lavar roupa, ou o que foram fazer lá, né? Mas eles encontraram essas mulheres, e eles não perderam tempo, eles começaram a testemunhar. Deus nos enviou e nós vamos fazer. Onde você está, você deve testemunhar. Onde Deus quer que você esteja, você deve testemunhar. Se você está trabalhando em algum lugar, testemunhe. Fale do amor de Deus, fale com as pessoas, diga da presença de Deus na tua vida, seja uma testemunha, né? Viva de tal maneira que você chame a atenção das pessoas. Aquelas mulheres foram para lá, eu não sei o que chamou a atenção delas, mas elas foram para aquele lugar, elas estavam lá, e Paulo não perdeu tempo, ele começou a pregar o evangelho. E aí, o que acontece? A mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quando a gente começa a pregar o evangelho, quando a gente começa a viver o evangelho, pessoas são tocadas. Porque Paulo estava em oração, Paulo estava em comunhão com Deus. Quando nós estamos em oração, em comunhão com Deus, nós começamos a fazer diferença onde nós vamos, irmãos. Onde nós estamos. Agora, se nós não estamos em comunhão com Deus, nada acontece. Você pode passar anos e anos num lugar e ninguém saber nem que você é crente, porque você não está em comunhão com Deus. Você não fala de Jesus para ninguém. Você tem vergonha de falar de Deus. Que crente nós somos. Crente que anda na dependência de Deus, procura testemunhar de Deus, procura falar do amor de Deus. Ele vê a necessidade no coração das pessoas. Ele vê que as pessoas precisam de Deus. Está entendendo, irmão? Nós precisamos viver nessa dependência de Deus para fazermos algo que venha transformar vidas, que é pregar o evangelho, que é falar de Jesus, é dar o nosso testemunho. Onde você está, você já conversou com as pessoas? Não é falar que você é crente, é falar de Jesus. Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida, Jesus veio para te salvar. Olha, Ele perdoa os teus pecados, Ele limpa e purifica, Ele restaura a tua vida, Ele faz milagres em tua vida. Sabe, Deus quer te salvar, Deus quer te livrar da ira eterna, Deus quer te dar vida eterna. Amém? Nós precisamos pregar, falar que Jesus Cristo morreu na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vive e está vivo agora conosco. Nós precisamos testemunhar. E o que Paulo testemunhava era justamente isso. Esse era o evangelho de Cristo. Que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. Esse é o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho. Não é somente dizer, olha, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar bênção. Tem um monte de gente pregando bênção,
mas não está pregando o evangelho. Muita gente está indo para a igreja atrás de bênção, mas não está conhecendo o abençoador. Não está entendendo o que é ser um cristão. Por isso tem muita gente fazendo coisa errada, né? Dando mau testemunho na sociedade. E a palavra de Deus então diz que essa mulher foi batizada. E no verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, olha lá, segunda vez, onde eles estavam indo? Para o lugar de oração. Depois de batizar Lídia, de fazer algumas coisas, ficaram na casa dela e tal, né? E aí eles estavam indo novamente para um lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E aí Paulo, essa mulher, ela começa a dizer: olha, esses homens são enviados de Deus, né? São servos do Deus Altíssimo, diz o verso 17, e vos anunciam o caminho da salvação. Enquanto eles pregavam, aquela mulher possessa de demônios estava falando isso. Olha, quando você está na dependência de Deus, irmão, você começa a identificar aquelas pessoas que parecem, mas não são. Entendeu? Parece de Deus, mas não são. Você começa a ter discernimento de espíritos. Você começa a entender as coisas espirituais. Não é porque alguém te elogia, não é porque alguém fala bem de você, que ela é de Deus, que ela é uma bênção. Não. Essa mulher aqui estava possessa de espíritos malignos, mas estava falando: olha, esses são enviados de Deus, são servos do Deus Altíssimo, eles estão falando do caminho da salvação. É interessante, irmãos, o demônio que estava naquela mulher estava falando essas coisas, mas Paulo não estava enganado. Isso se repetia por muitos dias. Paulo não queria, talvez ele não queria parar um pouco e perder tempo com aquilo ali, enquanto ele estava pregando o evangelho. Mas chegou um momento que Paulo já estava indignado. Paulo não estava se achando: oh, que joia, que essa mulher é uma bênção, ela fala bem de mim. Ela diz, sabe, irmãos, tem muita gente se enganando, porque tem gente que está te elogiando, está falando bem, está dizendo: ó, você é uma bênção, e você está achando maravilha, e às vezes é Satanás que está tentando te levar para um caminho errado, para aquele caminho de soberba. Ah, é mesmo, eu sou um cara, eu sou o grande pregador, eu sou um homem de Deus, eu sou maravilhoso. Sabe, a gente começa a se encher quando as pessoas começam a te elogiar. Tome cuidado com isso. Quando alguém te elogia, dá glória a Deus, mas discerne o que está acontecendo. Tem muita gente que elogia pela frente, mas por trás, ó, tem um punhal, né? Tome cuidado com isso. Quem elogia muito, toma cuidado, né? Não caia nisso, né? Tome bastante cuidado. Tem gente que gosta de você, elogia, tudo bem, não tem problema, mas a gente tem que discernir estas coisas. E aí Paulo, cheio da autoridade de Jesus Cristo, ele diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo expulsou o demônio que estava lá. Tinha autoridade. A autoridade, aquele que está na dependência de Deus tem a autoridade contra os espíritos malignos. Nós precisamos estar na dependência de Deus, irmãos, porque a hora, um momento vai ser exigido e a gente tem que estar pronto para expulsar demônios, para libertar vidas, para trazer vidas que estão cativas de Satanás, para a glória de Deus, para a presença de Deus. Nós precisamos de estar prontos para fazer isso, porque há muita gente cativa e nós precisamos ter a autoridade no Espírito Santo, né? A autoridade dada por Deus. Amém? Glória a Deus. Você está na intimidade, você tem intimidade. Quem está junto com Deus não tem medo de Satanás. Está entendendo? Quem está na presença de Deus não tem medo do demônio. Nós, como seres humanos, fracos, frágeis, muitas vezes o corpo treme, porque é uma batalha espiritual. Mas você lá no teu espírito, você tem que estar firme. Eu estou com Deus, Deus está comigo, e eu não temerei o mal. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Aleluia.
Deus está contigo, Deus está conosco. Se você está na intimidade, irmãos, e tem intimidade com Deus, é viver uma vida na presença de Deus, com oração, leitura da palavra, estar ali meditando, ouvindo ao Senhor, deixa Deus falar contigo. E aí Paulo vai, né, dentro dessa sua intimidade com Deus, irmãos, uma outra coisa que eu quero frisar bem para os irmãos, intimidade com Deus não quer dizer libertação ou ficar livre de todas as dificuldades da vida, não existe isso, né? Paulo fazendo isso, operando a vontade de Deus, o que acontece com ele? Ele é levado preso, ele é preso, por quê? Porque ele expulsou o espírito daquela mulher adivinhadora e ela dava lucro aos seus senhores. E quando eles viram e eram pessoas importantes ali, influentes, né, essas pessoas disseram, olha, não, nós temos que fazer alguma coisa, esse cara não pode ficar aqui, ele vai acabar com o nosso negócio. Ou seja, aquela mulher era escrava de Satanás e era escrava de homens. Era uma pessoa subordinada, a gente que estava se aproveitando dela. Eu não sei a que nível era esse aproveitamento que tinham daquela mulher, né? Mas aquela mulher lhes trazia lucro, dinheiro. E eles vendo que o lucro havia cessado, eles se puseram contra Paulo. Eles não olharam para aquela mulher porque ela foi livre de Satanás. Não, irmãos. Olha, tem muita gente que vê pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, gente que estava na sarjeta, né, sendo livre, mas a pessoa não está nem aí com isso. Ela quer realmente ver o circo pegar fogo. Ela quer ver mesmo aquela pessoa na sarjeta. Ela não quer o bem das pessoas. Está entendendo? Quando você faz o bem, aquele que faz o mal vai se levantar contra você. Aquele que foi atingido pelo bem que você fez, às vezes você libertou uma pessoa e a outra pessoa tinha tanta raiva daquela pessoa que ela começa a ficar contra você. Por quê? Porque ela odiava, o ódio estava no coração daquela pessoa. Está entendendo? E então ela, usada por Satanás, vai se levantar contra a tua vida. Então servir a Deus, irmãos, vai gerar problemas também para você. Problemas entre aspas. E Paulo diz aqui no verso 22 que levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E eles foram açoitados, muitos açoites eles receberam, diz aqui. Eles receberam muitos açoites e os lançaram no cárcere. Mas sabe que quando você está na presença de Deus, irmãos, você sabe que tudo que está acontecendo com você, mesmo os sofrimentos, fazem parte do plano de Deus para a tua vida. E Paulo e Silas, no verso 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, eles estavam lá orando, louvando a Deus e evangelizando aquele povo. E evangelizando o carcereiro também, porque o carcereiro tinha ouvido também. Eles estavam ali com as costas doloridas, eles tinham recebido muito açoite. E açoite naquele tempo era por volta de 40 açoites. Eles não sabiam que Paulo era romano, então eles provavelmente passaram dos 40. Depois eles ficaram sabendo que Paulo era romano. Depois que Paulo falou, Paulo podia ter falado antes, mas não falou. Mas é interessante, irmãos, que Paulo, com todo o sofrimento, ele não ficou chateado com Deus, ele não murmurou. Quem está na dependência de Deus, não fica murmurando com Deus, não fica reclamando com Deus da sua vida, não fica reclamando das coisas que tem, do que não tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O irmão tem um carro zero, eu não tenho um carro zero. O irmão tem um carro seminovo e eu tenho um carro velhinho. O irmão tem carro e eu ando de ônibus. O irmão não sei o que lá. Irmãos, para com isso, para de reclamar, agradece a Deus pela sua vida. Hoje eu passei um vídeo lá para os irmãos a respeito lá de um rapaz lá de Moçambique. Se você não viu, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu passei lá no grupo, né? E ele está ali comendo umas larvas, né, que dava na madeira, né, umas larvinhas, e ele estava dizendo, olha, você tem frango, você tem carne, eu não tenho condições de comprar, mas glória a Deus por isso, aleluia, Deus é conosco, Ele abriu o mar vermelho e tal, e eu não vou reclamar, né, eu vou agradecer, e ele faz e ele agradece aquilo ali. Eu chorei ao ver aquele vídeo. Sabe, eu sou muito emocional nessas questões.
quando a gente está aqui, a gente tem de tudo. Irmãos, nós temos tudo para comer. Nós temos pão, nós temos carne, nós temos arroz, nós temos feijão. Você tem na sua casa, que seja de cesta básica, mas você tem. Está entendendo? Você ganha um monte de coisa, você está trabalhando, você ganhou 300, você ganhou 500, você ganhou 1.000, você ganhou 5.000. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque você está vivo. Deus te prometeu comida e vestes. Se você tem isso, você está sendo abençoado por Deus. E se lhe faltar, Deus vai lhe arranjar, com certeza no momento. Mas nós precisamos de agradecer a Deus, ser gratos a Deus. Paulo e Silas estavam ali, injustamente naquela prisão, né, açoitados pelos guardas, e eles estavam cantando e louvando a Deus. E quem faz isso, irmãos, numa situação dessa, só pode colher grandes frutos. Só pode ver Deus atuar. Diz aqui que Paulo estava lá cantando e louvando a Deus quando então veio um terremoto. Irmãos, quem tem uma vida desse tipo, causa algo diferente na natureza. Muda as circunstâncias, Deus põe a mão, Deus envia anjo, Deus opera, Deus realiza milagres. Nós precisamos de viver na dimensão de dependência que Paulo vivia de Deus, que Pedro viveu de Deus, que João viveu de Deus. Nós precisamos retornar ao normal bíblico. As pessoas estão inventando um monte de coisa. Faz isso, faz aquilo. Mas, irmão, nós precisamos voltar. É o que a Bíblia diz. E quando Paulo estava lá cantando, veio um terremoto, soltou as cadeias, quebrou todas, abriu as portas do cárcere, né, soltou aquilo onde eles estavam presos, né, lá no tronco, soltou tudo. E aquele carcereiro vendo, pensou, eles foram embora, eles saíram correndo, ele pegou a espada para se matar, mas Paulo não tinha saído correndo, Paulo estava lá. Paulo fala, não te faças mal nenhum. Veja só aqui, verso 28, diz assim, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha que coisa tremenda. Ele sabia que o que tinha acontecido naquela hora era por causa de Paulo e Silas. Ele não foi lá para se prostrar diante dos outros, não, porque ele sabia que quem estava com Deus, aquilo que tinha acontecido, era por causa da pessoa de Paulo e de Silas. Desses homens, foi por causa desses homens que aconteceu o que aconteceu naquele cárcere. Ele tinha consciência que era o Deus de Paulo e de Silas que tinha feito aquilo. Que coisa tremenda, irmãos. A vida desses homens atraía as pessoas. E aquele homem lá, então, depois trazendo-os para fora, verso 30, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E depois, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que transformação que acontece por causa da vida de homens que eram dependentes de Deus, que estavam na presença de Deus, que não deixavam de estar na presença de Deus, de qualquer forma, eles estavam ali falando com Deus, louvando a Deus, orando a Deus, falando com Ele. Eram homens cheios, cheios do Espírito Santo. Amados, nós fomos chamados para isso. E uma casa é salva. Uma família é salva, e não somente uma família, certamente muitos outros, os ladrões que estavam lá, as pessoas que estavam naquela cela, certamente foram tocadas também. Aqui está falando sobre o resultado desse carcereiro, mas certamente muitos outros ali foram tocados por Deus. Amém? Quem deseja? Nós desejamos isso? Ou nós desejamos simplesmente a gente ficar olhando para as histórias bíblicas e falar, nossa, que bonito, que história linda, ai, como foi bom aquele tempo.
Será que Deus não pode fazer conosco da mesma maneira? Se nós vivermos na dependência de Deus, se nós estarmos o tempo todo conectado com Deus, orando a Deus, falando com Deus, será que Deus não vai usar nossa vida? Será que Deus queria usar Paulo, e Silas, e Pedro, e João? Ou será que Ele quer te usar? Será que Ele quer me usar? Deus quer usar a tua vida, Deus quer fazer como fez com Paulo e Silas. Ele quer usar a minha vida de uma forma mais poderosa. Mas depende da nossa conexão e da nossa dependência de Deus. Vamos estar na presença de Deus. Vamos clamar a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Quero convidar você, neste momento, a tomar uma posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, Senhor Deus, ser e estar na dependência do Senhor, estar a minha vida conectado com o Senhor. Deus me impede, ó Deus, me impede de ir para onde eu não devo. Ó Deus, abre as portas para onde o Senhor quer que eu vá, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, neste momento, que o Senhor esteja operando, abençoando, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor Deus, e abrindo os nossos corações para esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor, que nós possamos andar contigo, que nós possamos ser usados pelo Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo, onde quer que nós estejamos, nós possamos ser sal e luz, nós possamos brilhar, ó Deus, mas brilhar com a nossa vida, brilhar com as nossas palavras, brilhar com a nossa forma de viver, com louvor, com adoração, com gratidão ao Senhor, em toda e qualquer circunstância que nós vivamos, ó Pai. Eu coloco nas Tuas mãos a vida dos meus irmãos, peço ao Senhor, manifesta a Tua glória sobre eles, sobre a minha vida, Senhor Deus. Ó Pai, usa-nos nesse tempo tão difícil, onde as pessoas precisam de luminares, onde as pessoas estão precisando, Senhor Deus, de gente que viva o Teu Evangelho, que fale aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus. Age através de nós, age em nós, Senhor Deus. Nós queremos ser sal e luz nesse tempo de trevas, Senhor Deus, nesse tempo de caos, nesse tempo tão difícil de solidão. Nós queremos ser companhia, ó Deus, nesse tempo de medo. Nós queremos ser, ó Pai, alegria, coragem, ó Pai, para as vidas que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos para a Tua glória, Senhor Deus, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai, para realizar a Tua obra, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, para ouvir ao Senhor, para discernir as situações, para podermos, Senhor Deus, ter autoridade para, Senhor Deus, lutarmos contra toda obra maligna, Senhor, para desfazermos as obras do inimigo, Senhor Deus, de Satanás. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, enche-nos com a Tua glória, enche-nos do Teu poder. Senhor, nós não queremos viver a nossa vida de qualquer maneira, nós não queremos viver a nossa vida, Senhor Deus, por viver, queremos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque o Senhor já tem feito grandes coisas na nossa vida, mas creio, Senhor Deus, de coração, que o Senhor tem muito mais a fazer e a realizar em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, te bendizer e abençoar o Teu povo, Senhor Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, aqui presentes, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, só um aviso. Sexta-feira nós teremos a nossa noite de oração, aqui às 8 horas. Quero convidar os irmãos para estarem conosco. Pode vir, tem espaço para todo mundo, para a gente orar aqui, buscar a Deus. É só uma hora e pouquinho de oração que a gente vai ter. Nós não podemos ficar muito tempo juntos, né? Mas quero convidar você a estar conosco. E no sábado, às 8h30, nós teremos mutirão. Viu? Homens fortes, valentes, valorosos, estão convidados sábado. E as mulheres também podem vir para dar uma geral aqui na igreja. Nós estamos precisando, né, disso. Então, vocês que podem vir, venham nos ajudar. Sábado, às 8h30. Às 8h30 nós estaremos aqui vamos pintar portão, fazer algumas coisas aqui, algumas manutenções. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém.